Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden e vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 1. Objeto de conhecimento, astronomia e cultura, detalhamento, teorias de criação do universo. Então, vamos à nossa aula? Então, queridos, estamos aqui nessa imagem que remete ao universo. Você já se pegou admirando o céu e se perguntando o que há para além das estrelas? Bem, essa pergunta não surgiu agora. E se hoje nós alcançamos respostas fáceis sobre muitas informações sobre o universo e os elementos que o compõem, nem sempre foi assim. E essa curiosidade ela já existe há bastante tempo, desde lá da antiguidade, da pré-história. Os primeiros homens já se perguntavam sobre esses elementos que compõem o céu. Então, o homem primitivo ele já observava o céu, principalmente a partir das suas curiosidades e também da necessidade de buscar ali uma praticidade no seu cotidiano a partir das informações que ele buscava nos céus. E ele percebeu que existiam padrões no movimento dos astros. Quem são os astros? São os elementos que compõem o cosmos, o Sol, as outras estrelas, os planetas, os satélites. Então, ele observava o movimento desses astros e buscava associar esses movimentos a elementos do seu cotidiano. Então, ele usava essas observações para organizar a sua vida no dia a dia. E percebeu, por exemplo, que o Sol nascia em um ponto e se punha em outro. E também observou que esse movimento aparente do Sol, por que é aparente? Porque da superfície terrestre nós temos a percepção de que é o Sol que se movimenta, mas na verdade hoje nós sabemos que é a Terra que promove o movimento de translação ao redor do Sol. Mas naquela época eles acreditavam que era o Sol que fazia esse movimento. Então ele começou a associar essa movimentação aparente do Sol com as estações do ano e com outros fenômenos da natureza, o que ajudava ele a manter ali suas atividades cotidianas, como, por exemplo, a caça, a coleta, e mais lá na frente ele veio associar esses movimentos ao melhor período de plantação e colheita. Bem, ele também observou lá nos primórdios, esse homem primitivo, que a Lua servia como uma marcação do tempo, onde ele começou a contar essa passagem do tempo a partir dos ciclos lunares, porque ele observou que existia um padrão ali de movimentação desse astro, certo? Então, além dos usos práticos, também o céu também despertava sentimentos de religiosidade, de simbolismos nessas primeiras culturas. Por quê? Os elementos astronômicos, eles por muito tempo foram associados à questão religiosa, associados a deuses. Talvez porque esses primeiros homens não sabiam explicar ainda a origem desses fenômenos e desses astros e faziam essa associação com o divino. Então, os astros eram vistos como deuses ou espíritos, e fenômenos como os eclipses, por exemplo, eles eram interpretados como uma mensagem divina, certo? Então, essas observações, desde lá da pré-história, deu origem ao que viria a ser a mais antiga das ciências, que é justamente a astronomia. Vamos observar o conceito de astronomia. Bem, a astronomia é uma ciência que estuda a composição e formação dos corpos celestes. Como eu disse ainda há pouco para vocês, os corpos celestes são esses objetos que nós encontramos no universo. E também estuda os fenômenos que estão envolvidos aí no cotidiano do universo. Fenômenos estes que são, por exemplo, a movimentação dos planetas, a origem das estrelas e dos próprios planetas, o acontecimento dos eclipses, dentre outros eventos que nós podemos observar no cosmos. E, como foi dito ainda há pouco, a astronomia ela surgiu de quê? Surgiu justamente, como nós podemos observar na nossa cartela, da curiosidade a respeito dos astros no céu. Então, essas observações começaram há milhares de anos antes dos dias que nós vivemos hoje. Há registros históricos dessas observações. Por exemplo, nas pinturas rupestres, que são aquelas que estão lá nas cavernas, indicando ali os costumes dos primeiros homens, já há registros de constelações, mostrando que há muito tempo o homem olha para o céu e busca compreender o que há
nele. Também podemos observar, a partir de construções megalíticas, que as civilizações antigas já tinham monumentos que registravam esses movimentos. Então, as civilizações antigas já construíam monumentos em pedra que auxiliavam na determinação da passagem do tempo e das estações do ano, e na identificação, por exemplo, dos solstícios. Essa imagem que vocês estão observando é de uma construção megalítica chamada Stonehenge, que fica na Inglaterra. Então, normalmente, essas construções elas estavam alinhadas a esses fenômenos chamados solstícios ou equinócios. O solstício é um período em que, durante o movimento de translação da Terra, dependendo da posição em que a Terra esteja em relação ao Sol, um hemisfério vai estar mais iluminado do que o outro, e esse período nós chamamos de solstício. Já os equinócios é uma outra posição da Terra em relação ao Sol durante seu movimento de translação, que indica aí que os dois hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de luz solar. Então, essas civilizações já tinham registros desses fenômenos que são evidenciados a partir da construção desses megalíticos. E é importante de citar que, em diferentes civilizações e culturas, muitas delas, de forma independente, construíram aí esses monumentos de forma bem parecida. Nós temos, por exemplo, El Caracol, no Eldorado, que é uma construção megalítica que mostra aí que a população daquele local já tinha também conhecimento sobre a astronomia. Nós temos Gozé, que fica ali na Alemanha, também uma outra construção megalítica mostrando esse conhecimento dos céus. E também temos aqui na nossa região amazônica, que foi descoberto há pouco tempo, um sítio astronômico no estado do Amapá, mostrando que os nossos povos originários também tinham conhecimento sobre a astronomia, certo? Então, nós vamos observar, a partir de agora, uma linha do tempo que nos mostra o desenvolvimento da astronomia a partir do século XVII. Bem, em 1610, depois de Cristo, nós temos Johann Kepler, que desenvolveu as 3 leis dos movimentos planetários. A primeira lei é a lei das órbitas, a segunda lei é a lei das áreas e a terceira lei, a lei dos períodos. E ele utilizou os dados que ele utilizou para fazer essas leis foi de Tycho Brahe. Ele era como um mentor de Kepler. E qual a importância do trabalho de Kepler? Bem, até o século XVII, acreditava-se que o movimento dos astros eram movimentos circulares perfeitos. Só que com as observações que se tinha até aquele momento indicavam que aquilo que era observado não condizia com movimentos circulares perfeitos. Então, Kepler veio a descrever o movimento em elipse desses planetas. Ou seja, o que é uma elipse? É como se fosse um círculo achatado. Então, o que aconteceu? Esse trabalho de Kepler teve uma importância histórica, pois traziam mais evidências do que viria a ser conhecido como modelo heliocêntrico. O que acontece? Também até aquele momento acreditava-se que a Terra era o centro do universo, mas conforme aquilo que era observado pela movimentação dos planetas, não batia o movimento dos planetas com um movimento circular perfeito em torno da Terra. Então, ele disse o quê? Que os movimentos não eram círculos perfeitos, mas sim elipses, e que esses planetas não giravam ao redor da Terra, mas sim do Sol. Então, isso era uma ideia surpreendente para aquele momento. Então, 1666 d.C., temos a participação do físico inglês Robert Hooke, que foi o mesmo que cunhou o termo célula lá na biologia. E ele mostrou que forças que apontam para o centro de uma curva formam uma trajetória fechada, assim como as órbitas do planeta. Então, ele veio a colaborar com aquilo que o Kepler tinha previsto lá nas suas leis, certo? Então, continuando, no próximo momento, nós temos quem? Em 1667, nós temos a participação de Isaac Newton, que desenvolveu a gravitação universal, fornecendo argumentos matemáticos capazes de explicar as órbitas planetárias e prever novos eventos astronômicos. Bem, a importância do trabalho de Isaac Newton foi que Kepler, quando ele afirmou ali as suas 3 leis, ele disse que existia aquele movimento, mas ele não sabia explicar o porquê da execução daquele movimento. E quando Newton propôs aí a lei da gravitação universal, ele explicou que essa gravitação
esse movimento estava relacionado à massa dos corpos. Corpos de maior massa atraem corpos de menor massa. Portanto, o Sol, que é o corpo que tem mais massa dentro do nosso sistema, ele atrai corpos menores, como os planetas, fazendo com que eles executem esse movimento ao redor de sua estrela, certo? E temos em 1718 d.C. a participação de Edmund Halley. Ele descobriu que as estrelas não são fixas, mas que se movem com velocidades muito grandes. Também, novamente, nós temos até esse momento, acreditava-se que as estrelas elas eram fixas na esfera, né, noturna, na esfera celeste, mas ele veio com observações que mostraram, na verdade, que as estrelas se movem de forma lenta e que isso vai mudando com o tempo. Ele fez isso a partir da comparação de trabalhos de filósofos lá da Grécia Antiga com aquilo que ele via até o momento. Muito bem. Continuando na nossa linha do tempo, nós temos William Herschel, que descobriu o planeta Urano. E tempos depois, ele conseguiu determinar a velocidade do Sol, bem como o formato achatado da Via Láctea. Percebo que nós estamos ali no século XVIII, a gente ainda não tinha tecnologias bastante desenvolvidas que pudessem trazer observações mais elaboradas. Entretanto, já naquela época, Herschel ele fez a descoberta desse planeta, que foi o primeiro planeta a ser descoberto a partir da observação de um telescópio, porque os planetas que foram descobertos anteriormente, como Vênus, Mercúrio e Marte, eles foram descobertos e descritos a partir da observação a olho nu, sem instrumento nenhum. Então, ele trouxe aí essa descoberta a partir desse desenvolvimento tecnológico que foi o telescópio. E uma outra questão que ele trouxe, bastante relevante, foi o fato de ele ter descrito aí o formato da Via Láctea. A Via Láctea, ela é a galáxia em que o nosso sistema está inserido. Então, você compreender, entender a configuração de um elemento que está muito além daquilo que nós conseguimos observar até aquele momento é algo surpreendente. Temos em 1842 d.C., Christian Johann Doppler, que descreveu o efeito Doppler, que mede a variação da frequência da luz, e esse importante fenômeno, mais tarde, foi usado para calcular as velocidades de aproximação e afastamento de estrelas e galáxias. Qual a importância do trabalho de Doppler? Bem, primeiro vamos entender o efeito Doppler. Ele ocorre quando há movimento relativo entre uma fonte de ondas e um observador. Ou seja, quem é o observador? É a pessoa que está vendo o fenômeno. Então, ele vai descrever esse movimento em relação a esse observador. Então, o efeito Doppler ele explica esse afastamento e a aproximação de estrelas e galáxias em relação a quem está na Terra. Bem, como isso funciona? Quando um objeto celeste se move, seja ele uma estrela ou uma galáxia, em direção ao observador, as ondas luminosas se comprimem e o espectro da luz ou das ondas se desloca para o azul, que nós chamamos de blue shift. Quando o objeto ele se afasta do observador, as ondas luminosas se esticam e o espectro ele acaba se deslocando para o vermelho, que é o efeito redshift. E qual a importância disso? Bem, nós vamos ver que existem teorias que tentam aí, explicar a origem do universo. E esse efeito Doppler ele foi utilizado justamente para comprovar uma das evidências da teoria mais bem aceita que nós acreditamos hoje pelo meio científico explicar a origem do universo, certo? Continuando na nossa linha do tempo, nós temos James Clerk Maxwell, que descobriu que a distribuição de velocidades das partículas de um gás depende de sua temperatura. E em 1875, Lord Kelvin e Hermann von Helmholtz realizaram uma estimativa da idade do Sol. Bem, Maxwell foi responsável pela unificação da eletricidade, do magnetismo e luz em uma única teoria, mostrando que a luz é uma onda eletromagnética. E suas equações elas fundamentaram a física moderna e todas as tecnologias de comunicação que nós utilizamos nos dias atuais,
tornando ele um dos cientistas mais influentes da sua história. Temos aí também a questão da participação de Lord Kelvin. Ele elaborou uma das escalas termométricas que é utilizada ainda hoje no meio científico, onde essa escala é diferente das outras porque ela marca aquilo que é o zero absoluto. Por quê? A matéria ela é composta de... Matéria é tudo que existe. E toda a matéria ela é composta de pequenas partículas que executam movimentos, ainda que imperceptíveis. Mas na escala de Kelvin, de Lord Kelvin, ele mostra uma escala que mostra o zero absoluto, que seria o não movimento dessas partículas, e essa escala é utilizada apenas no meio científico. Temos também em 1894, entre 1894 e 1900 depois de Cristo, temos os trabalhos de Wilhelm Wien e depois de Max Planck, que forneceram importantes explicações sobre a observação e emissão de luz pelo corpo negro ao relacionar o comprimento de onda da luz emitida pelas estrelas com a sua temperatura. Seguindo na nossa linha do tempo, nós temos Albert Einstein, descreveu o efeito fotoelétrico e desenvolveu a teoria da gravitação universal. O efeito fotoelétrico era um efeito que acontece quando a luz ela bate em superfícies de objetos e acaba arrancando elétrons, que são partículas que formam a matéria. E Albert Einstein conseguiu descrever esse fenômeno. E ele elaborou a teoria da gravitação universal, que veio aí a dar base à física moderna. Temos em 1916, depois de Cristo, a participação de Karl Schwarzschild, que descreveu os buracos negros como pequenas regiões do espaço e que são deformadas por uma grande massa. Então, Einstein ele fez lá uma previsão sobre esses corpos que concentravam grande massa e que deformavam o espaço, mas foi este cientista que conseguiu fazer os cálculos matemáticos que demonstravam a existência desses grandes corpos massivos no universo. Seguindo na nossa linha do tempo, nós temos em 1929 d.C. a participação de Edwin Hubble, que descobriu que o universo está em constante expansão. Então, a teoria mais bem aceita sobre a origem do universo diz que o universo está se expandindo constantemente. E Hubble, a partir de suas observações, ele realmente comprovou essa expansão contínua do universo. Temos em 1964, também depois de Cristo, Arnold Penzias e Robert Wilson, que descobriram por meio de radiotelescópios a existência da radiação cósmica de fundo, uma das evidências do surgimento do universo. Nós vamos observar daqui a pouco que a radiação cósmica de fundo é uma evidência da origem do universo. Vamos seguir. Temos em 1965 d.C. o lançamento de sondas espaciais Mariner 4, a primeira a conseguir tirar fotos da superfície de outro planeta. Ela conseguiu obter imagens da superfície de Marte. Percebam que um pouco mais de 300 anos atrás, antes desse momento, não se tinha ideia direito sobre o que tinha para além do céu. E já em 1965, o homem conseguiu lançar essa sonda espacial que já explorava outro planeta. Temos em 1969, Neil Armstrong e Edwin Aldrin foram as primeiras pessoas a pisar na superfície da Lua. Então, para além de mandar uma sonda que explorava o espaço, nós conseguimos mandar pessoas que foram explorar a Lua. Então, vejam quão incrível foi o desenvolvimento da astronomia nesse curto período de tempo. Seguindo na nossa linha do tempo, nós temos... Em 1973, depois de Cristo, foi lançada as sondas Voyager 1 e 2, que chegaram a Júpiter e usaram sua grande aceleração gravitacional como impulso para explorar outros planetas fora do sistema solar. A Voyager é a sonda que é o aparelho que alcançou maior distância lançada pelo homem. Hoje ela está fora do nosso sistema solar, explorando aí para além do que nós conhecemos como a nossa casa estelar, certo? E em 1990, nós temos o lançamento do telescópio Hubble em órbita da Terra. Ele foi o primeiro a entrar em órbita e conseguir aí, observar imagens mais nítidas e mais elaboradas para que nós pudéssemos observar e estudar os céus.
Vamos para 1998, onde os astrônomos japoneses descobriram que os neutrinos podem ter massa, sendo considerados fortes candidatos à matéria escura. Neutrinos são partículas aí subatômicas que formam a matéria. E a matéria escura é um elemento que interage no espaço, permitindo que galáxias, que as organizações que compõem o nosso universo não se desintegrem. Então, ela não é perceptível, ela não interage com a luz, mas ela é presente e ela é notada por conta da gravitação que ela projeta, certo? Em 2001, nós temos, com o auxílio de um detector de neutrinos, localizado no Canadá, um grupo de cientistas conseguiu provar que essas pequenas partículas apresentam massa. Então, além de serem detectadas, foi aí descoberto a quantificação de sua massa. Vamos então para 2002, onde as primeiras evidências da presença de gelo na superfície de Marte. E qual a importância disso? Bem, um dos objetos de estudo e de interesse da astronomia hoje é descobrir possibilidades de vida fora da Terra e formas de fazer o homem viajar pelo espaço, ou seja, as viagens interestelares. Então, conhecer a superfície de outro planeta é muito importante hoje para o estudo da astronomia, certo? Então, vamos observar duas personalidades importantes para a construção desse conhecimento da astronomia ao longo do tempo. Então, nós temos aí a contribuição feita entre o século XVI e XVII de pessoas como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Copérnico foi o primeiro a propor o modelo heliocêntrico. O que é isso? É colocar o Sol no centro do universo, porque por muito tempo, por mais de 1.400 anos, se acreditou que a Terra era o centro do universo, e Copérnico trouxe esse pensamento revolucionário que ajudou aí a explicar os movimentos e também os fenômenos que eram observados nos céus. E temos a participação de Galileu Galilei. Bom, Galileu Galilei é conhecido como o pai da ciência moderna ou do renascimento científico. Por quê? Copérnico trouxe a ideia do heliocentrismo, entretanto, foi Galileu que trouxe evidências que esse modelo era verdadeiro. Ele foi pioneiro na arte de criar e desenvolver teorias acerca do funcionamento do universo que ajudaram nos ramos da física e da astronomia. Então, ele reforçou a ideia do heliocentrismo, certo? Ele também, o que aconteceu? Ele só pôde fazer essa afirmação do modelo heliocêntrico porque na época dele havia se inventado, não foi ele quem inventou o telescópio, mas ele aprimorou. E foi esse instrumento que permitiu Galileu ver para além daquilo que o olho podia observar. E assim ele pôde trazer comprovação do que ele estava falando. Então, ele aprimorou o telescópio, apontou esse telescópio para o céu e ele explorou o universo como nunca tinha se feito até então. Então, quais foram observações que Galileu fez que ajudaram ele a comprovar essa diferença aí de modelo cosmológico, de geocêntrico para heliocêntrico? Vamos ver então aí que com o aparelho em mãos, ou seja, com o telescópio, ele descobriu 4 dos 69 satélites de Júpiter, certo? Os quais ganharam o nome de luas de Galileu. Além de observar esses satélites, ele também observou a superfície lunar. Acreditava-se até aquele momento que os astros eles eram perfeitos, mas Galileu viu crateras e montes na Lua, ou seja, questionando aí novamente o modelo geocêntrico e reafirmando o modelo heliocêntrico. Vamos então agora observar a teoria mais bem aceita para explicar a origem do universo. Bem, a origem do universo é um tema disputado por diversas teorias. Dentre elas, a mais aceita atualmente é a teoria do Big Bang. Segundo a teoria do Big Bang, o universo teria surgido ele tem em torno de 13,8 bilhões de anos. E ele surgiu a partir de um grande processo de expansão. Vamos observar agora uma explicação mais detalhada do professor William sobre outras teorias além da teoria do Big Bang. Olá pessoal, sou o professor William Costa, sou professor aqui de Física aqui do CMEAN e hoje nós vamos falar sobre teoria M. Olha só, essa teoria ela tem origem na teoria das cordas, tá certo? Essa teoria das cordas ela busca explicar a constituição da matéria. Então imagine o seguinte, nós sempre imaginamos aí que a matéria era composta por átomos e que a partir dos átomos nada se dividiria.
Mas aí, com os experimentos, o que aconteceu? Nós conseguimos dividir o átomo em partículas ainda menores. E essas partículas ainda menores tinham os seus constituintes, né? Que são os quarks, os gluons e tudo mais. A teoria das cordas, ela imagina essas partículas como a vibração de uma pequena corda. Essa corda, a maneira que ela vibra, surge uma partícula, tá certo? Só que a teoria das cordas tinha um problema. Ela não considerava, a teoria das cordas e a teoria quântica de campos, elas não consideravam que existia a gravidade ali no nível subatômico. Então, elas não consideravam a gravidade, logo nós não tínhamos uma teoria quântica da gravidade. Para isso, um cientista muito famoso, Edward Witten, em 1995, apresentou uma solução, unificando todas as teorias das cordas. Essas teorias falavam o seguinte, que existe uma partícula também para a gravidade, que é o graviton, tá certo? Essa teoria conseguiu explicar com uma facilidade matemática toda a constituição da matéria. A teoria M, esse M da teoria, significa membrana. E o que essa membrana faz? Essa membrana, ela deu origem ao nosso universo. Então, o universo nada mais é do que um multiverso de membranas. Quando nós temos o evento do Big Bang, é quando duas membranas elas se chocam. Quando essas membranas se chocam, surge um novo universo. Por isso que nós temos aí a teoria M, para explicar toda a constituição da matéria e principalmente para ajudar os físicos nos esforços de uma teoria de grande unificação, que vai unificar a teoria da relatividade geral com a teoria quântica. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha aguçado aí a curiosidade de vocês. Nós nos encontramos numa próxima. Bem, nós podemos observar que essa teoria M é um pouco mais complexa porque ela traz aí a participação da gravidade nas partículas subatômicas e na interação delas para explicar a origem do universo. Então, vamos agora ver uma outra explicação trazendo outras teorias sobre a origem do universo também. Olá, queridos alunos e queridas alunas! Eu sou o professor Marcos Kelvin, mestre em Física. E hoje estou aqui para lhe falar sobre o universo oscilante e a seleção natural cosmológica. Você já ouviu falar sobre esses termos? Bom, se ainda não, eu vou falar aqui para vocês o que significa cada um deles. Vamos começar com a seleção natural cosmológica. Pessoal, esse termo de seleção natural cosmológica foi cunhado primordialmente por um cientista chamado Lee Smolin. Esse cientista vai fazer uma comparação muito bacana com a seleção natural, que você já deve ter ouvido falar. Aquela seleção natural que seleciona as plantas e os animais mais bem adaptados para levar as suas gerações adiante. A ideia do Lee Smolin é exatamente essa, só que ao invés de plantas e animais, ele utiliza isso para o universo. E por isso, seleção natural cosmológica. Funciona assim, pessoal. Imaginem que nós podemos ter vários universos, um diferente do outro. Em alguns universos, as leis da física que nós conhecemos são diferentes das outras. Em alguns universos, as estrelas podem se formar de maneiras diferentes ou até mesmo não se formar. Agora, em alguns desses universos, os buracos negros se formam com mais facilidade. Esses buracos negros, eles funcionam como portas para gerar novos universos. E essa teoria diz exatamente isso, que nos universos onde os buracos negros têm mais facilidades para se formar, eles vão fazer com que aquele universo sobreviva, se adapte e por isso ele continue nas suas próximas gerações. Então, segundo essa teoria, os universos mais fortes ou mais bem adaptados são aqueles que têm mais buracos negros ou mais facilidades para formar esses buracos negros. E é por isso que esses universos, eles têm as condições ideais para que nós possamos ter vida. E é exatamente por isso que essas leis da física nesse universo são as ideais para que eles consigam
propagar as suas gerações. Então é exatamente isso que ele está querendo dizer quando nós fazemos uma seleção natural cosmológica, tá, pessoal? Mas entendam que essa é uma teoria que ainda não foi comprovada, mas que tenta explicar por que o nosso universo parece ser privilegiado com vida. E isso está fortemente ligado a essa seleção natural de universos que têm mais buracos negros ou maior facilidade para gerá-los. Agora que você já sabe sobre a seleção natural cosmológica, eu quero falar para você sobre o universo oscilante. Você já deve ter ouvido falar que o universo ele está se expandindo. Mas será que ele vai continuar expandindo para sempre? Nunca mais parar? A teoria do universo oscilante fala que não. Na teoria do universo oscilante, ele diz que o universo começa a expandir, mas depois de um tempo ele vai contrair de novo, como se fosse um balão que infla e depois esvazia. Segundo essa teoria, então, o universo ele começaria num pequeno ponto, uma grande explosão, o famoso Big Bang. E então ele começaria a expandir, 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 expandir. Depois de um certo tempo, ele começaria a diminuir a sua expansão e começaria a contrair, como se a gravidade estivesse puxando todos os planetas, estrelas e objetos do espaço do nosso universo, fazendo com que nós tivéssemos uma Big Crush, ou uma grande esmagada. E em seguida, um Big Bang, uma grande explosão novamente, fazendo com que esse ciclo oscilasse, indo e voltando, expansão e contração, como se o nosso universo estivesse respirando. Essas teorias mostram como os cientistas buscam explicar a expansão, a contração e a criação do nosso universo. Elas ainda não foram comprovadas cientificamente, mas mostram aí a preocupação em explicar o funcionamento do nosso universo. E você, acredita nessas teorias? Acha que ela pode ser verdade? Crie a sua teoria também. Mostre pra gente o que você acha que vai acontecer com o nosso universo daqui em diante. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui! Bem, como nós podemos observar, existem diferentes teorias para tentar explicar o universo. O fato é que nós precisamos ainda descobrir muito sobre o cosmos. E eu espero que isso tenha despertado a curiosidade de vocês e até a próxima aula.